Pessoal, vamos lá. Leis de Kirchhoff. Vamos falar sobre a primeira lei, também conhecida como lei dos nós, tá? A ideia é a seguinte: temos aqui um circuito paralelo. Então eu tenho aqui minha fonte, minhas duas cargas, R1 e R2, tá? E eu tenho aqui um ponto de união entre o R1, o R2 e a fonte, o positivo da fonte. Legal. Esse ponto de união aqui, é representado por essa bolinha aqui, é o que a gente chama de nó, tá? Então aqui temos um nó e outro nó, certo? Então o nó basicamente representa a união de mais do que dois condutores, beleza? Então o que, que diz a primeira lei de Kirchhoff? Diz o seguinte: quando eu tenho um circuito montado dessa forma, eu vou ter aqui uma corrente chegando no nó, que eu vou chamar de corrente total, tá? E eu vou ter correntes saindo do nó. Nesse caso aqui eu vou chamar de corrente 1 e vou chamar de corrente 2, tá? Corrente 1 que passa no R1, corrente 2 que passa no R2, tá? Corrente 1 e corrente 2. A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes em um nó é igual a zero. Interessante. Olha só. A soma das correntes em um nó é igual a zero. Então, se eu somar corrente total mais corrente 1 mais corrente 2, isso tem que dar zero, de acordo com a primeira lei de Ohm. Só que, olha só, a corrente total ela está chegando no nó. A corrente 1 e 2 elas estão saindo do nó. Como tem sentido diferente, a gente vai colocar na equação com um sinal diferente, tá? Então, e aí você pode escolher qual a sua preferência. Só que você tem que manter um padrão. Então, por exemplo, se eu falar que a corrente total está chegando no nó é positiva, então a que está saindo é negativa. E vice-versa. Se a corrente que está chegando é negativa, a corrente que está saindo é positiva. Então fica a seu critério, tudo bem? Eu vou falar que a corrente que está chegando é positiva. E a corrente que está saindo é negativa. Quem chega? Corrente total, positivo. Quem sai? Corrente 1, corrente 2. Daí nós temos o quê? Corrente total mais uma corrente 1 negativa, então vai ficar menos corrente 1, mais corrente 2 negativa, menos corrente 2, que é igual a zero. Então, olha só, se eu pegar a corrente que chega e subtrair as correntes que saem, eu vou ter zero corrente no nó, beleza? Bem simples, tá? Ou seja, o nó não produz corrente, o nó não consome corrente, tá? Então, toda corrente que chega tem que sair, tá? Toda corrente que chega sai do nó. Tá? A gente pode reescrever essa equação, tá? Da seguinte forma, tá? Que é uma forma bem usual. Corrente total, então vai ser igual a corrente 1 mais a corrente 2. Ou seja, a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem. Tudo bem? Então, está aqui a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós.